Triptofano e fenilalanina. Você já ouviu esses nomes? Provavelmente não, porque são nomes incomuns de serem mencionados e estão ligados à biologia do nosso corpo, mais especificamente à nossa alimentação. Será que sabemos muito ou pouco sobre nossa alimentação? Qual o papel dela em quem nós somos e como nos tornamos quem somos até aqui? Fique comigo que essas questões serão pensadas no episódio que começa agora. A matéria de capa da revista super interessante do último mês de março traz como destaque a nossa alimentação. Triptofano e fenilalanina fazem parte dessa matéria e são 2 dos 9 aminoácidos que nosso organismo não produz naturalmente. Por isso, precisamos obtê-los através da alimentação, daquilo que ingerimos. O triptofano, por exemplo, ele está no leite, na carne, no pão, nos ovos. E do triptofano deriva a serotonina em nosso organismo. E a serotonina está ligada ao humor, ao sono, ao controle do apetite, ao ritmo cardíaco, à temperatura corporal, à sensibilidade, à dor. Tudo isso controlado pela serotonina, um neurotransmissor muito importante. A fenilalanina está no ovo, no frango, na carne, no feijão, na lentilha, na ervilha, no abacate e outros alimentos. Dela deriva a tirosina, que depois é convertida em dopamina. E a dopamina está ligada ao prazer e à motivação em nosso organismo. A falta desses dois, como tem sido descoberto pela ciência, aumenta o risco de ansiedade e, mais ainda, o risco de depressão. Não é questão de nos enchermos desses alimentos para estocar esses aminoácidos, não. O nosso organismo ele estabelece limites e ele segue esses limites no seu devido funcionamento. Tudo que é ingerido em excesso pode se tornar tóxico. Até a água. Nós somos compostos por mais de 70% de água, mas tem um limite do quanto devemos ingerir uma boa quantidade por dia, mas tem um limite do quanto é esta boa quantidade por dia. Porque a partir de certo ponto ela se torna também tóxica. Assim, nós precisamos de equilíbrio e consciência na nossa alimentação. Nós precisamos saber do que estamos ingerindo. E uma coisa que ingerimos cada vez mais é o açúcar. O açúcar, também tem se descoberto, está ligado a um efeito analgésico no nosso organismo. Um experimento, também presente nesta matéria da Super Interessante, feito com bebês que ingeriram 2 ml de sacarose, que é o açúcar comum. Esses bebês que ingeriram açúcar tiveram 50% menos de choro ao receber a agulhada durante um exame de sangue. Isto em comparação aos bebês que não receberam. Tá? Significa que isso é definitivo? Não, mas aponta caminhos em relação ao efeito do açúcar. E o açúcar já foi descoberto que ele tem efeitos no nosso organismo que muitas vezes são similares aos efeitos da heroína, porque ele está ligado aos opioides, que é um tipo de comportamento do nosso organismo, dos nossos transmissores. Recebe esse nome porque foi descoberto a partir dos efeitos do ópio em nosso organismo. A morfina é um ópio. O excesso de açúcar, ele pode ser positivo nesse efeito analgésico, mas o excesso é muito complicado. Por quê? Porque ele afeta os dendritos, que é uma parte importante dos nossos neurônios. Acredita-se que no mundo se consuma hoje em torno de 180 milhões de toneladas de açúcar. Isto é muita coisa. 180 milhões de toneladas, não de quilos.
o que dá em torno de 23 quilos para cada ser humano, incluindo bebês nesta conta. Não tem como ignorar que podemos associar este aumento do açúcar, né, do seu consumo, a um dado que também é preocupante, que nos últimos 10 anos tivemos um aumento de 18% de casos de depressão. De onde que vem esse açúcar todo? Dos alimentos processados e dos alimentos ultraprocessados, principalmente. Nem sempre sabemos que estamos consumindo açúcar, porque ele vem com diversos nomes, né? Vem com diversas formas entre os ingredientes dos produtos que consumimos. E a indústria, sabendo do quanto gera prazer no ser humano o consumo de açúcar, faz uso para gerar cada vez mais consumo. Da mesma forma, o sal, ele tem o seu dano. Ele é importante para o nosso organismo? Sim, sim. Porém, o excesso do sal já está cada vez também mais sendo pesquisado, porque ele desregula o excesso, ele desregula o controle de óxido nítrico, um importante elemento químico do nosso organismo que está ligado ao controle da proteína tal. E o descontrole desta proteína, ela tendo um acúmulo muito grande, leva à demência. Ela está ligada, por exemplo, ao mal de Alzheimer. A alimentação, ela afeta diretamente o nosso sistema nervoso. E nós temos o sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso ligado ao aparelho digestivo, principalmente ao intestino, e o sistema nervoso central, que está no nosso cérebro. Eles estão em constante comunicação. O nervo vago, por exemplo, estabelece essa comunicação de cérebro e aparelho digestivo. O sistema nervoso entérico, ele, com as suas células mensageiras, com os seus neurotransmissores, comunicam ao cérebro, por exemplo, a saciez. E quando nós temos afetados certos neurotransmissores, como o triptofano, a fenilalanina, ou qualquer outro, né, em função da nossa alimentação, na carência ou no excesso, nós temos uma desregulação. Se desregula totalmente o nosso organismo. E aí há muitos males que deles decorrem. Nós precisamos ter equilíbrio. Não é simplesmente eliminar os alimentos processados ou ultraprocessados. Não. É saber balancear. Uma alimentação natural e principalmente orgânica, ela é muito mais saudável e ela tem um contexto para o nosso organismo. É disso que nós precisamos. Nós precisamos pensar na nossa alimentação. Pensar qual a qualidade dela. Pense nisso.